nosso programa, nós estamos aqui recebendo aqui nos estúdios o prefeito do município de Caicó, Dr. Tadeu, e o secretário de Finanças, o homem do dinheiro, Salmo Batista, né? Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, professor Salmo, nosso secretário de Finanças e Tributação, bom dia a todos os seus ouvintes aqui do Panorama. Sempre um prazer estar aqui com você, Marcos, e com seus ouvintes, e estamos à disposição de todos para os devidos esclarecimentos. Então vamos começar com um assunto que está mais quente, que é essa questão da ACAPAN. A Associação dos Animais ontem usou as redes sociais para anunciar o fim das atividades, né? Um dia depois de ter se reunido com o município, através de sua pessoa, para discutir as emendas impositivas, né? Qual é a opinião do município, qual é a posição do município com relação a essa questão? Marcos, olha, a situação da causa animal em Caicó, ela vem se arrastando aí há muito tempo, né? A ACAPAN foi criada por pessoas anônimas, teoricamente sem ligação com a administração pública, e elas ao longo do tempo vinham recebendo alguns apoios, mas apoios insignificantes. Desde que nós assumimos, nós priorizamos o pagamento das emendas impositivas, porque existe uma lei para o pagamento dessas emendas que ao longo do tempo não se cumpria 100% o pagamento dessas emendas, e meio que ficava um pires na mão dessas associações aqui, quando recebiam essas emendas, dependiam muito da vontade do gestor. E ano passado, mesmo com todo o caos que a gente recebeu do ponto de vista financeiro da Prefeitura Municipal, nós priorizamos o pagamento das emendas impositivas da ACAPAN, algo em torno de R$30 mil. E fizemos o que a gente pôde no sentido de dar apoio à associação, no sentido de abastecimento de água, das necessidades cotidianas. Só que para você manter um abrigo de animais de rua, especialmente gatos e cachorros, é um custeio muito elevado, né? Aqui eu quero parabenizar todos que fazem a ACAPAN, mas o custo se eleva muito, e principalmente quando a gente está passando por um período de inflação, onde se aumentou todos os itens da cesta básica, especialmente material de limpeza. Então, a Prefeitura Municipal, ela não pode diretamente, sem que haja um termo de cooperação, fazer esse apoio de colocar itens que estão faltando lá na ACAPAN, sem que haja a tramitação legal. O que a gente está priorizando? Priorizamos o pagamento das emendas impositivas. Mas é evidente que a população de cães e gatos de ruas aqui na nossa cidade, ela vem se aumentando ao longo do tempo, e essa população acaba que a ACAPAN pega uma parte dessa população e não tem condições de cuidar desses animais. E além disso tem um custo de veterinário, que eles não têm um veterinário lá dentro da associação. Então, quando um animal adoece, eles têm que procurar uma clínica veterinária. Hoje no município, Marcos, nós temos 4 veterinários efetivos no quadro do município. Eles estão aonde, esses veterinários? Nós temos um veterinário na Suvisa, que é na Vigilância Sanitária. Temos 2 veterinários na Secretaria de Agricultura, que é para dar conta do matadouro, das situações que se encontra algum animal, por exemplo, em sofrimento, que precisa fazer eutanásia. E nós temos outro veterinário no Centro de Zoonose, que é ele que faz a coordenação toda da política de zoonose do município. Nós, quando a gente assumiu em janeiro, nós tentamos pactuar com esses veterinários se havia alguma possibilidade deles fazerem atendimentos ao público ou atendimentos direcionados às associações, mas infelizmente eles me disseram que não teria condições de fazer isso. Primeiro porque o concurso foi específico para essas situações, e segundo que para você fazer atendimento de animais domésticos e precisa de ter um pouco de experiência, e fazia muito tempo que eles não militavam mais nessa área de atendimento a animais domésticos. Então, infelizmente, o quadro efetivo do município, a gente não tem como colocar para dar esse suporte à ACAPAN. Mas o que a gente pôde fazer, assim, de
procurar entendimento, inclusive o que fica mais diretamente ligado à Capan são a chefia de gabinete e também a Secretaria de Agricultura e de Infraestrutura, a gente tem feito. É evidente que tem semanas, por exemplo, que o carro-pipa quebra e aí atrasa um pouco o abastecimento de água, mas atrasa não só para a Capan, mas como também para toda Caicó, a zona rural que precisa de água, que às vezes não choveu naquela localidade e precisa do abastecimento para o carro-pipa. Às vezes, a retirada do container atrasa um pouco, porque o carro também quebrou naquela semana e atrasa de todo mundo, não é só da Capan. Mas, assim, o que a gente está podendo fazer para ajudar, nós estamos fazendo. Agora, inclusive, num passado aí, recente, a prefeitura até se disponibilizou a doação de terreno para a Capan para a construção de sede própria. Só que também para construir uma sede própria depende de recursos, não dá para construir do nada. Então eu entendo a situação da Capan e inclusive é uma atividade muito louvável que essas meninas fazem, mas infelizmente a gente só pode ir até onde o município pode fazer. Acredito que no país, Marcos, se você fizer uma radiografia aí de abrigos municipais de animais de rua, praticamente são poucas as cidades que têm abrigos municipais. Por quê? Para o município abrir um abrigo municipal, ele precisa estar todo adequado do ponto de vista de legislação. Nós precisamos ter veterinário 24 horas, precisamos ter cuidadores 24 horas. Então, praticamente tem que se fazer um concurso ou um processo seletivo específico para aquilo. E não adianta ter só os profissionais. Nós temos também que ter todas as condições de ambientação, de aprovação da vigilância sanitária em relação à construção de um abrigo de animais. É evidente que a gente sonha que Caicó se tenha um abrigo de animais. Mas no Rio Grande do Norte, por exemplo, municípios ricos que recebem royalties de petróleo, como é o caso de Guamaré, o caso de Mossoró, vários outros municípios que não dependem apenas da arrecadação de ISS, que Caicó comparado com esses outros municípios, esses outros municípios recebem muito mais arrecadação do que nós. Esses municípios ainda não conseguiram efetivar uma política de abrigos municipais. Então, fica muito difícil a gente ficar na vanguarda desse processo, porque a gente sabe que se fizer essa situação, o custeio vai ser impraticável e a gente vai acabar o cobertor não dando conta de outras situações. Agora, prefeito, a impressão que fica, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, é que a gente sempre discute os problemas atuais de Caicó olhando para as condições do passado, né? Você deixou claro aí que Caicó hoje não tem, nunca teve, por exemplo, condições de criar o seu espaço municipal para cuidar dos animais, né? Porque não temos uma legislação. Por que não corrigir isso? É difícil, por exemplo. A gente sabe que hoje a população animal aqui em Caicó só faz crescer. Eu não sei se o município tem números, mas eu converso com algumas pessoas ligadas à causa animal, eu acho que passa aí de 5 mil animais aqui no nosso município, né? Então, e isso só cresce. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas defendendo um programa de castração, né? Castrando o animal evita com que essa população possa crescer mais ainda, né? E o que fazer para a gente começar a pensar em mudar essa realidade, essas condições para o futuro com relação aos animais? O paralelo que eu estou fazendo não é só com o passado, é também com a situação presente de outros municípios do nosso estado. Dizer que a questão da gente construir um abrigo municipal para dar conta de receber esses animais, o município tem que estar todo dentro da legislação. Não pode fazer. A Capan tem um pouco mais de facilidade, porque até que se venha uma fiscalização, demora um pouco. Inclusive, na reunião que nós fizemos segunda-feira, eles estavam dizendo da fiscalização que estão sofrendo por parte do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e etc. Então, o município, ele realmente precisa estar totalmente apto, digamos assim, com todas as regras estabelecidas para poder fazer uma construção de um abrigo. Agora, o que a gente vai priorizar enquanto gestão? O que a gente vai priorizar é o programa de castração. Todos nós sabemos que Caicó recebeu, esse ano de 2022, um castramóvel. Nós tínhamos a expectativa que esse castramóvel, Marcos, viesse completo.
Só que quando a gente recebeu, a gente verificou que precisava de alguns equipamentos. Foi ótimo, agradecer ao deputado Rafael Mota, ao presidente do PSB aqui de Caicó, Arthur Mainá, que conseguiram a emenda para a gente licitar. Inclusive, essa emenda era de 2019 ou 2020. Nós licitamos, o castramóvel chegou, só que para a gente fazer esse programa de castrações, a gente precisa estar com toda a legislação em dia. Então, para colocar o castramóvel em operação, a gente precisa estar regular junto ao Conselho Regional de Veterinária. Então, o que a gente optou? Se a gente fosse comprar os equipamentos que estavam faltando, Marcos, a gente às vezes não podia dar condição de manutenção desses equipamentos. Então, a gente optou por fazer uma licitação completa para a gente contratar os equipamentos e contratar também os profissionais para fazer esse programa de castrações. Então, a licitação está em fase de término. Eu fiquei sabendo segunda-feira, não procurei atualizar hoje, mas segunda-feira o status dela é que estava na fase de recurso. Então, essa fase de recurso deve durar em torno de 5 dias. Se der tudo ok, não tiver novo recurso, a gente finaliza a licitação, homologa, adjudica e assina o contrato. Então, assim que esse contrato estiver assinado, nós vamos chamar a empresa ganhadora para a gente saber quando podemos começar o programa de castrações. Qual é o nosso pensamento? É fazer as castrações primeiro das duas ONGs, das duas associações. De todos os animais? De todos. Dessas ONGs. E aí, a gente... No caso é a Capan e outras também, né? Nós temos também agora uma associação, uma ONG chamada Ampara. Ampara. Que também vai receber, inclusive, emendas impositivas no ano de 2022. Que a gente, inclusive, autorizou. Eu tive uma reunião com a Capan e depois tive uma reunião com a Ampara. Eu e Salmo conversamos com ambas as associações pedindo para que eles entrassem com o pedido desses recursos, dessas emendas impositivas. Então, inclusive a Capan disse na reunião que estava com receio de pedir agora o pedido de pagamento dessas emendas, entrar com um plano de trabalho, porque estava passando por uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, se eu não me engano, e estava com receio do Ministério Público do Trabalho fechar a associação. Então, por isso que eles não tinham encaminhado o pedido do plano de trabalho para recebimento das emendas desse ano. Porque quando você coloca trabalhador lá, às vezes o trabalhador não está com todas as condições de trabalho. Aí acredito que alguma pessoa que trabalhava na Capan denunciou a Capan no Ministério Público do Trabalho. Inclusive o Ministério Público do Trabalho acionou a equipe do Sereste Municipal para que o Sereste fosse lá fiscalizar também. Então, no processo, tem o parecer do MPT e do Sereste. Pelo fechamento da Capan? Assim, fiscalizando as condições de trabalho. E aí o MPT vai ter realmente o parecer para dizer se vai fechar ou não a Capan. Então a questão da Capan não é só financeira. É muito mais financeira, mas não é apenas financeira. Não é apenas financeira. Eu acredito que o pessoal vai dar entrevista aqui a você e vai poder esclarecer que a questão da Capan não é só financeira. É porque você manter um abrigo de cães e gatos, de animais domésticos de rua, não é uma coisa simples. Porque é uma situação complicada. Nossa equipe do Centro de Zoonose, Marco, muita gente eu vejo as pessoas nas redes sociais dizendo, olha, o Centro de Zoonose deveria receber esses animais. Olha, o Centro de Zoonose cuida dos animais doentes, por exemplo, um animal que esteja com raiva, com calazar, e aí ele tem que fazer o cuidado dessas doenças que acometem animais e que podem vir para o ser humano, que é realmente o significado do Centro de Zoonose. A gente não tem como receber esses animais de rua lá. Agora, o que a gente tem que priorizar, e eu acho que essa é a tarefa do município, é priorizar um programa realmente permanente de castração. E é isso que a gente quer fazer. Estamos lutando desde o início a realmente efetivar essa política de castração no município. Você já deixou claro que vai começar pelas ONGs, mas quando? Qual é o prazo para começar realmente esse programa efetivo de castração? Marcos, eu quero anunciar ainda esse mês, mas se não conseguir anunciar esse mês de maio, o mês de junho terá um cronograma realmente já pronto para começar esse programa. Através do Caixa Móvel? Através do Caixa Móvel. Depois das ONGs sair os animais de ruas? E aí a gente vai para os animais de rua. Temos muitas pessoas aqui em Caicó que são cuidadores. Então, qual é o nosso pensamento?
é a gente pegar o centro de zoonose e fazer um cadastramento dos cuidadores de nossa cidade. Porque esses cuidadores, eles têm muitos animais dentro de suas próprias casas. Porque acaba que não consegue levar para um abrigo. Então a gente vai fazer esse cadastro para também fazer a castração prioritária desses animais que estão com esses cuidadores nos bairros de Caicó. Salmo, secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria que você explicasse, porque a gente escuta muito falar nessa questão de emenda impositiva, né? E às vezes a população não sabe o que é que significa. O que é uma emenda impositiva e como é que ela funciona? Bom dia, secretário. Bom dia, Marcos. Bom dia, prefeito Dr. Tadeu. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Então, dentro desse contexto, da CAPAM, e não só a CAPAM, mas diversas associações, diversas instituições do nosso município, elas são agraciadas, vamos dizer assim, com emendas impositivas. Então, essas emendas impositivas, ela tem uma lei própria, dentro do município de Caicó, e essa lei, ela não é, na verdade, normatizada pelo Executivo. Então, todos os vereadores da Câmara Municipal, ao final do fechamento do orçamento, eles destinam recursos que seriam essas emendas impositivas para essas diversas instituições. Então, uma vez sancionado o orçamento, passa-se a vigorar através do marco regulatório. Então, em Caicó nós temos o marco regulatório, que faz toda essa normatização de processo das emendas impositivas, certo? Uma vez contemplado, com emenda impositiva, se faz necessário ir ao marco regulatório para solicitar, através de um projeto, demonstrando um plano de trabalho, o que é que aquela associação ela pretende desenvolver, ou utilizar daquelas emendas impositivas. Então, nesse momento, entra o papel da Secretaria de Finanças, que é junto ao marco regulatório, criar um cronograma de pagamento dessas emendas impositivas. Na reunião, falando especificamente da CAPAM, na reunião de segunda, nós colocamos diversos assuntos em discussão, dentre eles a prestação de contas das emendas impositivas que foram recebidas no exercício passado, no ano passado. Esse processo foi dado entrada na Secretaria de Meio Ambiente, onde a CAPAM está vinculada, e essa prestação de contas ela já está em análise. Agora, não impede que a instituição ela dê entrada na solicitação das novas emendas impositivas. Fato que realmente não aconteceu ainda. Então, diante desse contexto que o prefeito relacionou e relatou, desse processo que existe, que na verdade a gente não teve acesso a este processo ainda, porque é uma causa, na verdade, particular da CAPAM, elas já demonstraram na reunião que não tinham solicitado as emendas impositivas novas, porque estavam possivelmente esperando vamos dizer, o fechamento por parte desse processo. Mas vamos só colocar o ponto nos is. Se a CAPAM, por exemplo, hoje quisesse solicitar o recebimento dessas emendas impositivas do município, esse dinheiro já cairia na conta hoje já? Não, Marcos. Por quê? Porque existe todo o processo burocrático. A gente sabe que gestão pública não é assim, rapidinho. É hoje para amanhã, Inclusive, ontem eu vendo a postagem, e uma das pessoas que estavam na reunião, que é Isabel Larissa, ela relacionou, e ela pontuou um comentário de muita prioridade, Então, eu acho que é a contadora da... Isso, exatamente. Então, o comentário dela é perfeito, existe o trâmite burocrático, inclusive de solicitação desse processo, análise do processo, parecer jurídico, até que se coloque pontualmente a questão do cronograma de pagamento. E lembrando que essa solicitação independe
da prestação de contas do ano passado. Então, elas não estão vinculadas. Hoje, a Capan ela pode dar entrada, né, na solicitação das emendas impositivas de 2022. Para a Capan, quantos mil reais de emenda impositiva? É em torno de 30 mil reais. Então não é uma ajuda mensal. Ou esses 30 mil divididos em meses? A gente faz um cronograma, né, dentro desse contexto dos valores. Quando foi o ano passado, para a gente fechar essas emendas impositivas, eu sentei com os vereadores em uma reunião e a gente criou um cronograma, né, inclusive uma abertura de uma conta específica para as emendas impositivas, né? Então, todos os meses eu destino determinado valor para essa conta, onde ao final de 2022 a gente pretende contemplar todas as emendas impositivas. Existe alguma questão, algum amparo legal, por exemplo, do município ter uma ajuda mensal à Capan, ou é difícil que isso aconteça? Então, o que a gente tem programado também para o ano de 2022, Marcos? A gente poderia fazer um chamamento público para recurso próprio, digamos assim, fora das emendas, só que não é a realidade que a gente tem hoje, ou seja, a gente não tem orçamento disponível para isso, devido às outras situações do município. Mas a deputada Isolda, inclusive eu não voto na deputada Isolda, mas ela mandou uma emenda de 75 mil reais para a causa animal. E a gente está com o edital praticamente pronto para ser publicado. Só estava faltando um ajuste, a gente se reuniu para definir esse ajuste na segunda-feira com as duas associações. Então, fora esse recurso de 30 mil reais para a Capan, tem 30 mil reais para a Capan e também tem 30 mil reais para a Ampara. Então, são 60 mil reais do orçamento do município. Fora esse orçamento do município, através das emendas impositivas, Marcos, existem 75 mil reais que a gente vai fazer através de um edital de chamamento público para destinar essa emenda da deputada Isolda para causa animal. Então, a gente estava aguardando realmente azeitar essas últimas situações. Então, para esse ano, o município, junto com o governo do estado, junto com a deputada estadual Isolda, a gente vai destinar mais de 100 mil reais, quer dizer, dá 130, 140 mil reais para a causa animal, para o custeio da causa animal aqui em Caicó. Ok, então acho que deu para entender, né, essa questão aí. Acredito que com esse compromisso do município em intensificar o programa de castração já vai dar uma grande ajuda, né, para controlar realmente a população animal, e tomara que as emendas impositivas sejam liberadas e que a situação da Capan e da Amparo e de outras ONGs sejam amenizadas, né? Eu quero só aproveitar, Marcos, para dizer o seguinte: a gente não vai atropelar o processo burocrático e administrativo, mas a gente disse na reunião também que nós daríamos prioridade para que esse processo, assim que eles dessem entrada, a gente reunisse toda a equipe do marco regulatório para que a gente aprovasse isso o mais breve possível, para eles receberem e pactuarem com a Secretaria de Finanças o cronograma de pagamento. Então, falta realmente somente que eles deem entrada nesse processo aí para recebimento desses 30 mil reais. O nosso tempo estourou, mas eu teria alguns assuntos aqui a falar ainda com vocês. Começar com a Ilha de Santana. Alguns dias que a gente vem recebendo reclamações de escuridão na Ilha de Santana. Até entrei em contato com o prefeito esses dias, porque eu recebi uma ligação do amigo nosso que estava lá caminhando e se deparou com alguns postes no chão, né, outros postes retirados, né, com relação a essa questão e eu sei que o município recebe uma boa quantia de COSIP, né? Como é que está essa questão? O que fazer para melhorar essa questão da escuridão na Ilha de Santana? Marcos, os postes de alumínio que tinha na Ilha de Santana, eles tinham um cabeamento subterrâneo. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, o caminho dessa fiação subterrânea foi ficando danificado. Então, começa a entrar água nas canaletas e começa a ter erosão do fio. E aí, provocando choques. Então, o Corpo de Bombeiros, na última fiscalização, orientou, ele não determinou, orientou que o município optasse pela cabeação aérea, ou seja, fazer a ligação dos postes de alumínio através de um cabo aéreo sem precisar passar subterraneamente. Então, nós optamos por isso. Qual está sendo o trabalho? Como o nosso MUC, que é o carrinho que leva o eletricista até o poste para trocar a lâmpada, se eu não me engano, esse MUC, que é
próprio do município ele vai até 10 metros. E os postes eram de 15. Então nós optamos por serrar parte desses postes, sei lá, 2, 3 metros, para que a gente não precisasse fazer a manutenção da ilha com o carro alocado. Então, a gente optou por isso, esses postes já foram serrados e eles já estão sendo recolocados. Nós tiramos todos os postes de alumínio da Ilha de Santana e agora vamos recolocá-los. Eu acredito, Marcos, que até o final do mês a Ilha de Santana estará com sua iluminação restabelecida. Então não vai ter nenhum prejuízo, né? Nenhum prejuízo. A mesma quantidade de postes vai ser mantida. E assim, a luminária que a gente coloca nesse poste de alumínio é uma luminária de alto padrão de iluminação. Então é uma luminária muito boa que realmente vai deixar a ilha novamente iluminada. Está havendo alguma deficiência no setor de iluminação pública ou não? Não, na verdade a gente teve nesse período de chuvas, Marcos, a gente tem uma dificuldade porque facilmente as lâmpadas se queimam. Por exemplo, ali naquela iluminação ali por trás do cemitério Campo Jorge, foi trocada todinha, a gente ampliou. Quando foi essa semana, caiu uma chuva, raio, e aí queimou 7 lâmpadas novamente. Então, quando chove e tem raio, infelizmente essas lâmpadas queimam com facilidade. E aí, o prazo que a gente dá assim para fazer essa reposição é de 4, 5 dias. E aí, realmente, tem um aplicativo que as pessoas podem fazer essa solicitação, que mês passado era um período de teste, Marcos. De 100 solicitações que chegaram no aplicativo, nós resolvemos algo em torno de 50 solicitações. Então, esse mês agora de maio, nós acreditamos que a resposta por essas solicitações será mais célere e corresponderá realmente à expectativa das pessoas. Ouvindo perguntas, estão depredando os equipamentos da Academia da Saúde na Praça do Entrocamento. Alguns moradores da região foram à Secretaria de Infraestrutura e a resposta que receberam é que teria que fazer um abaixo-assinado para poder alguém vir consertar. É necessário tudo isso mesmo? Pergunta o ouvinte. Não, aí eu vou pedir para a gente ir lá ver. Pessoalmente eu já estou aqui por perto, vou passar lá na Academia de Saúde. Infelizmente, Marcos, nós precisamos ter zeladores em todas as praças do município. E lá nesse caso não tem? Praticamente a gente tem poucos zeladores em poucas praças. Eu estou tentando pactuar e ver se a gente coloca pelo menos um zelador por praça para fazer esse cuidado. Mas, infelizmente, esses vândalos precisam ser denunciados. E agora aqui na Praça Dom José Delgado tem uma câmera do vídeo monitoramento. Então, assim que essa câmera estiver realmente funcionando, isso não vai acontecer porque a gente vai pedir à polícia para resgatar as imagens e olhar quem está fazendo esse trabalho de depredamento. Pergunta ao prefeito como está a cobertura da Feira da Agricultura Familiar. A Feira da Agricultura Familiar, nós vamos dar ordem de serviço hoje para a empresa começar, vai dar ordem de serviço para poder solicitar à empresa o prazo para poder fazer a cobertura. Também uma emenda da deputada Isolda Dantas, de R$75 mil. Eu acredito que no mês de junho agora, Marcos, comece a fazer essa construção dessa cobertura. Pergunta ao prefeito sobre o calçamento da Dionísio Carneiro na Vila Altiva. Houve alguma mudança lá? Não, nenhuma. Está mantido o calçamento? Está mantido, inclusive devemos fazer a licitação ainda essa semana. Ontem foi autorizado pela Caixa Econômica a licitação de 3 ruas, inclusive uma dessas ruas é a Rua do Professor Félix, a Rua Ludo Gera Avelino. Qual bairro? Bairro Barra Nova. É uma emenda do deputado Walter Alves, que o MDB aqui de Caicó conseguiu, e nós temos agora uma emenda do deputado João Maia, que vai contemplar 2 ruas no João Paulo II, a Rua Ambrósio e a Rua Julieta, e nós temos também nessa emenda de R$800 mil a Rua Dionísio Carneiro, que a Caixa deve aprovar hoje ou amanhã, e a gente licitará assim que a Caixa aprovar. E começa a calçar quando? Aí vamos fazer a licitação dura em torno de 45 dias, Marcos. Depois que essa licitação terminar, a gente encaminha para a Caixa pedir ao Ministério o recurso. Se a gente conseguir fazer isso num tempo rápido, até junho, eu acredito que se o recurso entrar em junho, em julho, agosto, a gente está começando esse calçamento. Pergunta ao prefeito sobre as cirurgias de cataratas. Algum problema com as cirurgias? Nós estamos com um problema de recurso, Marcos. Estamos com atraso nos 2 prestadores. Estamos aguardando o recebimento de um recurso extraordinário estadual para pactuar esse pagamento. Estamos também trabalhando com os municípios em relação ao plus desses procedimentos, porque antigamente em Caicó tinha um recurso que vinha
exclusivo para essas cirurgias. Só que hoje não tem mais. Praticamente a gente está custeando essas cirurgias com o recurso MAC que nós recebemos e com recurso próprio. Então estamos pactuando isso para restabelecer e ter periodicidade na realização dessas cirurgias em Caicó. Pessoal, aproveitar aqui, ontem uma pessoa me ligou lá do Manhuso, né? Sobre aquela questão lá do posto de saúde lá da comunidade, né? O que é que está faltando para realmente fazer o prédio novo, para recuperar? O que acontece? O posto do Manhuso, a gente fez um levantamento lá para adequá-lo totalmente, se gasta algo em torno de R$80 mil. Então, eu autorizei uma equipe da prefeitura mesmo a fazer um levantamento para a gente construir a rampa e fazer também a adequação da sala do dentista. Primeiro a gente vai para o Pau d'Arco, que tem uma urgência lá. Essa semana ainda, daqui para a semana que vem, começa o serviço do Pau d'Arco. E assim que terminar o Pau d'Arco, a gente vai encaminhar para o posto do Manhuso. Prefeito, tem um prédio ali, se eu só confirmar aqui a rua, lá no Alto da Boa Vista, né? E ele está abandonado, né? Na rua Celina Germana. E eu já, pelo que eu já consegui apurar, é aquele que pertence à Fundação Carlin Dantas. Isso, está no inventário da Fundação. E está numa situação lá que a população está com medo, porque pessoas com práticas que não condiz com o bairro estão usando lá o local. O município poderia fazer alguma coisa com relação àquele prédio? Marcos, inclusive a gente provocou a justiça para que tivesse uma possibilidade de a gente comprar alguns imóveis da Fundação, evidentemente parcelado. Inclusive eu estou com recurso de uma quadra de esporte, que a gente não conseguiu terreno ainda, para colocar através do FNDE, que a gente está atrás desse imóvel. Inclusive tem um imóvel também ali da Casa da Mãe Pobre do João 23, em frente à escola Professor Matheus Viana, que era ideal para fazer essa construção, mas infelizmente está no inventário, que é um processo trabalhista. Está esse terreno lá do Alto da Boa Vista, também o terreno da Casa da Mãe Pobre, o terreno do Hospital Psiquiátrico Milton Marinho e também o terreno lá do Samanaú, em frente à Escola Severina Brito. Então, infelizmente, esses terrenos a gente se dispôs, mas a Justiça tem que finalizar o processo trabalhista, porque são as causas dos funcionários da Fundação Carlindo Dantas. Mas pelo menos uma limpeza lá no local? A gente pode fazer, eu vou pedir para fazer essa limpeza lá no local. E também a limpeza aqui da Ponte do Soledade, que dá acesso o mato lá está tomando conta lá, né? Vamos fazer também, inclusive, a obra para ampliação lá da Ponte Soledade. A gente também deve começar nesses 15, 20 dias. Eu quero dizer que esse trabalho de limpeza, de capinação, nós temos só 6 pessoas dando conta. E o que acontece? Nesse período do ano, todas as instituições pedem. Por exemplo, o Fórum pediu para a gente fazer limpeza. As escolas estaduais, inclusive, eu acredito que hoje esteja na escola lá do SEJA, aquela lateral do SEJA, que vai até a Direc, também está muito alto o mato. Então, como tem pouca gente, e tem também as festas de padroeiro, que a gente também precisa fazer esse trabalho nos bairros, às vezes a gente não consegue fazer na rapidez que nós gostaríamos. Mas em relação a esse serviço da passagem molhada da Soledade, será feito daqui para a semana que vem. Só para fechar aí rapidinho, Festa de Santana, o município está pensando em alguma coisa? Nós estamos pensando, Marcos, em fazer o modelo do São João de Patos. Nós fomos até a cidade de Patos, e aí estamos estudando, inclusive vamos ter uma conversa aí com o Ministério Público Estadual para tratar sobre essa situação. Estamos esperando só o nosso procurador firmar a data e o horário com a promotoria. E aí a ideia do município é fazer o modelo do São João de Patos aqui em Caicó. O modelo é uma parceria público-privada, tá certo? A gente sabe que fazer um grande evento em Caicó hoje é praticamente sem condições para o município realizá-lo sozinho. Então, nossa ideia é dar uma ajuda e a iniciativa privada tomar de conta. Evidentemente que respeitando o que vai ter, né, nessa licitação. Então, a ideia do município é fazer um modelo do São João de Patos. Ou seja, trocando em miúdos, a Ilha de Santana ser explorada pela iniciativa privada, elas contratariam as bandas, as atrações, teriam espaço para o público e para o privado. Isso. Agora, determinado esse espaço para o privado, a gente vai determinar uma área, não vai ser do jeito que o privado vai querer. Então, a ideia, a princípio, é que o privado possa explorar os camarotes e uma área VIP de metade do palco. Então, a gente vai determinar na licitação um mapa do evento. Todo o croquis do evento vai estar dentro da licitação. Isso foi o que aconteceu em Patos. A nossa ideia é fazer isso também em Caicó.
Ok, prefeito. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos, e um bom dia a todos. Secretário, algo mais a acrescentar? De repente, alguma pergunta que nós não fizemos, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, e nos deixar à disposição para qualquer questionamento também. Muito bem, nós conversamos aqui com o secretário Salmo Batista e com o prefeito de Caicó, doutor Tadeu. Quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque a gente acaba não tendo condições